Olá, tudo bem? Eu espero que tudo vá bem com o seu coração. Aqui é o Vitor e eu quero te fazer algumas perguntas para a gente iniciar esse vídeo. Você alguma vez já experimentou o sentimento de culpa? Uma espécie de culpa que roubou o seu sono, que roubou a sua paz, que roubou de repente até mesmo o seu estado de ânimo para trabalhar, para viver um dia de maneira gostosa. Se você tem lutado ou já lutou contra os sentimentos de culpa, esse vídeo foi gravado para abençoar seu coração. Nós estamos na série Passado Bem Resolvido e eu espero que Deus te abençoe através dessa reflexão. A palavra de Deus diz no Salmo 32, versículo 5: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse texto, no Salmo 32, nos conta a expressão do salmista acerca do que acontecia com o seu coração enquanto ele não trabalhava a culpa relacionada ao pecado que ele não havia trabalhado diante de Deus ainda. Sabe, gente, eu tenho visto ao longo dos anos pessoas sofrendo e como o texto do Salmo 32 nos relata, até definhando interiormente, porque o sentimento de culpa não foi trabalhado. Todos nós, em algum momento, sentimos culpa. Muitas vezes a culpa está relacionada ao pecado, muitas vezes existem sentimentos de culpa relacionados à sensação de que estamos nos cobrando demais, além do saudável. O sentimento de culpa pode ser desencadeado por muitos motivos. E quando você tem um sentimento de culpa, você tem a sensação de que errou, de que pecou, de que errou o alvo, de que de alguma forma fez algo que não deveria. E a Bíblia nos encoraja, como a gente lida com esse sentimento desde a queda. Existe um caminho para que a gente possa desfrutar de uma vida emocional saudável, porque a culpa, ela tem que ter prazo de validade na nossa vida. O sentimento de culpa tem que ser trabalhado da maneira correta, porque senão ele adoece a nossa vida, paralisa a nossa vida. E tem muita gente paralisada por não lidar de maneira adequada com esse sentimento, de não usar o sentimento de culpa a seu favor. Pelo contrário, o diabo muitas vezes, se aproveitando desse sentimento, vem com pesos, com acusações, com condenações que nada resolvem na nossa vida. Então eu quero te encorajar como lidar com esse sentimento. Primeiro eu queria dizer para você, se o sentimento de culpa que você experimenta está relacionado a pecados cometidos, qual é o caminho para lidar com isso? O caminho bíblico para lidar, como nós vemos aqui no Salmo 32, é o caminho da confissão, e é o caminho do arrependimento, e é o caminho do receber pela graça de Deus a bênção do perdão de Deus. Sabe, às vezes a gente fica carregando um sentimento de culpa por tanto tempo, por tantas semanas, por tantos anos, por décadas. Já vi pessoas adoecidas porque não conseguem desfrutar de um sentimento de perdão da parte de Deus ou consigo mesmo, porque focado em erros cometidos. Se tem algo que te gera culpa hoje, eu quero te encorajar a resolver isso. Se está relacionado ao pecado, você vai falar com Deus a respeito disso, você vai confessar o seu pecado a Deus, você vai se arrepender na presença de Deus e você vai receber o perdão de Deus dos seus pecados. E pronto, pela fé, você recebe o perdão de Deus, é graça de Deus, é fruto do amor de Deus, mediante o seu arrependimento. Talvez você fale, Vitor, mas o sentimento de culpa que eu lido é relacionado aos erros que eu cometi contra outra pessoa. Pois bem, os erros cometidos contra outras pessoas, nós também falamos com Deus a respeito. Mas quando possível, se essa pessoa está viva, se é uma pessoa que a gente ainda tem acesso no relacionamento e contato, nós podemos exercer a humildade de reconhecer os nossos erros e pedir perdão a essas pessoas. Pelo fato de sermos humanos imperfeitos, muitas vezes erramos com alguém, as pessoas também erram conosco. E nós, quando erramos e lidamos com a culpa, precisamos ter a humildade de reconhecer esse erro e pedir perdão às pessoas que nós erramos quando possível. Mas também existem pessoas que talvez estão me ouvindo e que não se perdoam com relação a erros que cometeram. Sensação de que deveria ter feito algo e não fez, ou a sensação que não deveria ter feito algo e fez. E aí, como eu te disse, além do caminho do arrependimento diante de Deus e da reparação com as pessoas que você errou, é importante que você também exercite o perdão a si mesmo. Como pode alguém desfrutar, falar, não, eu acredito que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo? Você está se colocando acima de Deus, concorda comigo? Então é muito importante que no trabalhar da culpa, você resolva isso diante de Deus, você resolva isso diante das pessoas que você feriu, quando isso é possível, e que você também resolva isso
consigo mesmo, exercitando esse perdão a si mesmo. Deus pode te capacitar nisso. Deus pode te capacitar a não viver uma vida com fardos de culpa. Há perdão de Deus para você mediante o seu quebrantamento. Você pode viver um hoje abençoado. Quebre esse retrovisor do passado. Trate as suas culpas na presença de Deus. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para que você abra seu coração com relação a essas culpas. Não é à toa que em Tiago está escrito: confessem os seus pecados, suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Deus pode usar diversas formas para te curar, mas uma certeza eu tenho: o Espírito de Deus não quer que você que você ande carregando pesos de acusação, de condenação e de culpa. Trabalhe as suas culpas na presença de Deus. Tenha um passado resolvido e viva um hoje mais pleno. Deus te abençoe.